Os irmãos devem observar Gênesis 6, 9. Observem aí, você se depara com a primeira frase desse pequeno parágrafo, é um parágrafozinho, não? Um pequeno parágrafo. Você se depara logo no início, no versículo 9, com a seguinte expressão: eis a história de Noé. Essa expressãozinha, eis a história de Noé, inaugura uma nova seção neste livro, que nós chamamos, os irmãos já aprenderam isso, nós chamamos de seção Toledote. As diversas seções Toledote no livro de Gênesis apontam para divisões que refletem, que contam a história de gerações, a história ou as gerações de alguém. Essa seção, a seção Toledote, Toledote significa gerações. Essa seção, onde está escrito aí a história de Noé, onde está escrito história é a palavrinha Toledote. Essas são as gerações de Noé, ou a história de Noé. E essa seção Toledote, ela começa aqui no 6:9 e ela prossegue até o capítulo 9, chegando no versículo 29. No versículo 29, nós temos o final dessa seção Toledote. É uma seção vasta. Vai do 6:9 até o 9:29. Quando nós chegamos no capítulo 10, versículo 1, então começa uma outra seção Toledote. Então o texto diz em 10:1, são estas as gerações. Então aparece novamente aqui a palavra Toledote. São estas as gerações dos filhos de Noé. E aí então inicia-se uma outra seção Toledote no livro que estamos estudando. Então estamos começando uma seção nova no livro de Gênesis. Essa seção começa aqui no versículo 9, como eu disse, vai até o 9:29, e nós vamos caminhar por ela aí ao longo de algumas semanas. Os irmãos sabem quantas semanas mais ou menos temos pela frente, né? Bastante coisa para nós aprendermos aqui nessa seção. Mas vamos caminhando lentamente, não temos pressa, é importante que os irmãos estejam aprendendo essas coisas. Eu quero dividir esse trechinho, o primeiro parágrafo dessa nova seção, eu quero dividir esses 2 versículos em 3 partes, como nós geralmente fazemos para estudar a palavra de Deus. Eu geralmente divido em 3 partes. E são 3 pedacinhos aqui desse trechinho que eu quero nomeá-los. A primeira parte vai falar sobre a afirmação da integridade. O texto diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Essa é a afirmação da integridade. A segunda parte desse pequeno parágrafo, nós daremos o nome de o ambiente da integridade, quando o texto diz entre os seus contemporâneos. Esse é o ambiente da integridade de Noé. E por último, nós veremos a definição da integridade, quando o texto diz Noé andava com Deus. Aqui a definição da integridade. E o versículo 10 se relaciona com isso também, nós aprenderemos por quê, quando o versículo 10 diz, gerou 3 filhos, aqui as gerações de Noé, o Toledote aqui, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, isso também pertencendo à última sessão, quando fala sobre a definição de integridade. Eu vou explicar por que esse pedacinho, o versículo 10 também pertence a essa parte. Mas eu quero que os irmãos observem o que diz aí o versículo 9, eis a história de Noé, e o texto diz, Noé era homem justo e íntegro. Essa aqui é a primeira sessão, como eu disse, a afirmação da integridade.
A integridade de Noé se tornou proverbial e, ao longo dos séculos, ela foi ensinada e foi afirmada. Ela foi reconhecida com o passar dos séculos. Se os irmãos olharem Ezequiel 14, os irmãos verão como Noé ficou famoso pela sua integridade. Em Ezequiel 14, 14, observe aí na sua Bíblia, abre em Ezequiel 14, 14, para você ter uma ideia de como Noé realmente entrou para a história de forma impressionante como um homem íntegro. Ele ficou famoso não só no seu tempo, ali como um homem íntegro, mas também ao longo dos séculos ele ficou famoso pela sua retidão. O texto diz em Ezequiel 14, versículo 14, fala assim, Deus aqui falando sobre o juízo que ele traria contra Jerusalém. Ele fala assim, ainda que contra Jerusalém, ou melhor, contra qualquer cidade. Ele diz, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. E aí ele diz, Noé, Daniel e Jó. Esses 3 homens são vistos por Deus como exemplos de retidão, modelos de retidão. Noé é um deles. Ele diz, ainda que no meio dela estejam esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ele falando aqui sobre o juízo que ele traria sobre alguma cidade desobediente. No versículo 20, ele repete o que ele diz aqui. Ele diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, ele diz de novo, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então, Noé entrou para a história sendo um homem conhecido especialmente pela sua retidão e pela sua justiça. É importante que nós lembremos disso, porque a nossa justiça, ela tem que ser uma marca histórica para nós. A nossa retidão tem que ser uma marca histórica para nós. Nós temos que ser recordados nas futuras gerações, por nossos netos, por nossos bisnetos, como pessoas retas e íntegras. Nós temos que fazer com que os nossos netos, ou deixar uma herança moral, para que os nossos netos e bisnetos digam, olha, nós temos que ser justos como foi o vovô ou a vovó e dizer o nosso nome. A nossa retidão tem que ser assim, como foi a retidão do vovô ou da vovó e dizer então o nosso nome. Nós temos que deixar essa herança histórica. E de fato, isso mexeu tanto com Israel, que existiam até alguns mitos em torno da figura de Noé, tamanha a sua fama de um homem reto, de um homem justo, de um homem íntegro. Eu tenho aqui o registro do primeiro livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque é um livro pseudepígrafo, ele não entrou, não é um livro sagrado, ele não entrou nos livros da Bíblia. Foi escrito entre o século II a.C. e o século I da era cristã. E o livro de Enoque, no capítulo 106, o primeiro livro de Enoque, no capítulo 106, ele diz o seguinte, que Noé, quando nasceu, vejam como a justiça dele mexeu com o imaginário do povo ao longo do tempo. Quando Noé nasceu, seus cabelos eram brancos como a neve. Eu nunca vi um nenê assim. Os cabelos dele eram brancos como a neve. Os seus olhos eram lindos. E quando ele os abriu, a casa se encheu de luz. Um garoto cheio de energia, né? E então, depois que ele abriu os olhos e a casa se encheu de luz, ele abriu a boca e começou a falar com Deus, quando nasceu. Vejam o exagero. Se o nenê acontece isso na minha frente, eu jogo ele no chão e saio correndo. Mas enfim, dizem que a retidão de Noé era tão grande que até no seu nascimento ela aflorou dessa forma. O nenê era diferente. Ele era lindo demais,
Uma pele branca também, diz o texto de 1 de Enoque, aqui o capítulo 106. Uma pele branca como a neve, o cabelo branco como a neve, os olhos brilhando ao ponto de iluminar a casa inteira. E quando abriu a boca, começou a falar com Deus. Assustador. Mas notem o impacto dessa justiça, dessa retidão dele no imaginário do povo judaico. E o texto diz então, com essas palavras, o texto afirma que ele era justo. O que significa isso? O que significa justo? O que significa a palavrinha que aparece aqui no hebraico, tzadik? O que significa essa palavrinha, justo aqui no versículo 9? A palavrinha justo que aparece aqui no versículo 9 significa alguém que segue um padrão de justiça. Mas notem bem, qualquer pessoa pode seguir um padrão de justiça, porque qualquer pessoa pode criar para si um padrão de justiça. Aliás, no mundo atual, que nós chamamos, nós até pouco tempo atrás, nós usávamos essa expressão para definir a nossa época, a pós-modernidade. Parece que agora já estamos na pós-modernidade, não dá para acompanhar essas expressões todas, mas na pós-modernidade, que parece que ainda caracteriza o nosso tempo aqui, cada pessoa tem sua própria verdade. E cada pessoa tendo a sua própria verdade, as suas opiniões se tornam a verdade pessoal dela. Então ela tem autoridade para criar os seus valores morais. Ela define o que é certo e o que é errado para ela. Então ninguém pode ser corrigido, porque se você diz, olha, isso é errado, essa pessoa responderá para você, é errado na sua cabeça, na minha cabeça é certo. E então, sendo certo na minha cabeça, é o que interessa. E você não tem autoridade para dizer que o que eu penso ou o que eu faço é errado ou não. Então as pessoas dos dias atuais, elas têm o seu próprio código de ética. Elas têm o seu próprio padrão de justiça e de retidão. Então, quando nós dizemos que o homem justo é um homem que tem um padrão de justiça, não é isso que estamos dizendo, que ele criou na cabeça dele um padrão de justiça, não é isso. Quando a Bíblia fala que Noé era um homem justo, ela estava dizendo que ele tinha um padrão, ela estava dizendo que ele tinha um padrão de justiça, mas esse padrão de justiça não tinha sido criado por ele. Esse padrão de justiça era exterior a ele. Ele seguia um padrão de retidão e de justiça que vinha de fora. E quem era a fonte desse padrão de justiça? Claro, era o próprio Deus. O próprio Deus é o padrão de justiça. Então, quando a Bíblia fala que alguém era justo, isso significa que essa pessoa seguia um modelo de retidão, um código de justiça que o próprio Deus havia dado. Isso sim é ser um homem justo. Não é criar um padrão para si e segui-lo de acordo com os ditames da sua consciência ou o que acha aí o seu coração. Não isso não é justiça. Isso é a invenção de um código de ética conveniente para você. Isso não vale nada diante de Deus. Quando o texto fala que Noé era justo, isso significa que o código de conduta que ele adotava, o código moral que ele adotava, era um código que Deus lhe havia dado. Quando nós olhamos, hoje pela manhã eu falei sobre Deuteronômio 32, hoje na aula, e eu quero mostrar para os irmãos aqui um versículo de Deuteronômio 32, e aqui os irmãos verão quem é a fonte da nossa justiça, da retidão, dos padrões de verdade. Veja aí o que diz Deuteronômio 32, veja aí no versículo 4. Diz assim, 32, 4. É uma poesia que Moisés fez. É uma bela poesia. É uma poesia forte, a poesia que Moisés proclama aqui, enuncia aqui em Deuteronômio 32. Eu a li umas 3 vezes entre ontem e hoje. Muito forte essa poesia. E o versículo 4 na poesia diz assim, Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, o texto diz. Aqui é Deus, a rocha. Suas obras são perfeitas. Tudo que Deus faz é certo, é correto, é justo, é íntegro. Porque
todos os seus caminhos são juízo. E prossegue: Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. E ele prossegue falando sobre as obras de Deus. Algumas delas, que ele vai dizer aqui, os irmãos vão achar que não são justas. Leia o capítulo 32 depois, em casa. Há algumas obras que Deus faz e que são descritas aqui, que você vai dizer, mas isso não parece muito justo. Mas Moisés, para nos prevenir desse pensamento, ele já começa a poesia dizendo: tudo que ele faz é justo e reto. Ele é o padrão, a fonte de retidão, de um código moral verdadeiro. Quando nós olhamos, então, para o capítulo 7 de Gênesis, e vemos o versículo 1, nós vemos por que Noé era justo. Vejam que diz 7:1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Deus avaliou e disse: ele é justo, porque a vida dele se harmoniza, não com os padrões que ele criou, mas com os meus padrões. E aí fica a questão para nós, para eu responder, para você responder: nós somos justos? Justiça é algo que Deus diz o que é. Eu não posso inventar a minha e achar o que é certo ou o que é errado, mas é em Deus que eu encontro o modelo correto. É na sua palavra que eu encontro a expressão mais pura de justiça. E se eu quiser ser justo, eu tenho que me ajustar a ela. O texto diz também, repetindo aqui, numa espécie de ênfase, o texto diz que ele era íntegro. Isso significa que ele era completo, não tinha falhas, era uma pessoa inocente. Claro que ele tinha pecado, claro que ele era um homem pecador, mas o seu padrão geral de vida era um padrão marcado por ausência de falhas e por uma vida que adotava um padrão ético, que Deus olhava e dizia: esse é o meu padrão, eu aprovo esse padrão. Eu dou uma nota 10 para esse padrão, porque é o meu padrão, e a vida dele se ajusta àquilo que eu digo. Essa é a justiça, essa é a integridade de Noé. Essa é a justiça, essa é a integridade que nós devemos levar em nossa vida, mostrar em nossa vida. E é possível, queridos, alguém não ser assim, no entanto, se tornar alguém assim. O que é bonito ver na história da graça de Deus é isso. Quando nós nos deparamos com a história de Noé, nós já nos deparamos com alguém que parece que já nasceu bonzinho. Tudo que sabemos dele é bonito. Tudo que sabemos dele é lindo, com exceção no final, quando ele bebeu, ficou bêbado e ficou desnudo lá e deu aquele problema todo lá na família dele. No final da história, ele deu um vexamezinho lá. Mas nós não temos informações sobre a sua vida pregressa. Então a impressão que nós temos é que ele sempre foi justo. Mas quando nós olhamos a história da graça de Deus, a história da ação de Deus na busca do homem, na redenção do homem, nós descobrimos que é perfeitamente possível alguém ser ruim, não ser justo, não ser íntegro, e no entanto se tornar alguém justo e íntegro. Nas páginas do Antigo Testamento, talvez a figura que mostra isso de maneira mais dramática, de maneira mais intensa, seja um rei chamado Manassés. Manassés, a história dele está contada em 2ª Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. O capítulo 33 fala sobre essa figura curiosa, a figura de Manassés, o rei Manassés. E o texto descreve, nos versículos 1 a 16, o texto descreve Manassés como um homem extremamente perverso, diferente do seu pai. Manassés, ele promoveu a adoração de ídolos em Israel. Manassés foi cruel
ao ponto de matar pessoas e, inclusive, matar o seu próprio filho. Como ele matou o seu próprio filho? Ele ofereceu o seu filho nos braços de Moloque, como um sacrifício de uma criança lá. Ele ofereceu esse sacrifício sangrento nos braços de um deus pagão. Matou o seu próprio filho em sacrifício a um deus pagão. A Bíblia diz que ele era feiticeiro. A Bíblia diz que ele era agoureiro. A Bíblia diz que ele consultava os mortos. E a Bíblia associa essa prática com abominação. Os espíritas que fazem isso, muitas vezes por ignorância, não sabem o que estão fazendo, mas a Bíblia associa essa prática com a palavra abominação. A Bíblia diz que consultar mortos é uma prática abominável. E quando a Bíblia quer descrever o caráter perverso de Manassés, a Bíblia diz que ele fazia isso, que ele consultava mortos, além de ser feiticeiro, agoureiro e assassino. Mas a Bíblia diz também que um dia o juízo de Deus o alcançou. E o rei da Síria o prendeu. E o prendeu com ganchos e o levou para a Babilônia. E na Babilônia ele implorou o socorro de Deus, se arrependeu dos seus pecados e mudou de vida. E no final da vida de Manassés, ele foi um homem piedoso, temente a Deus, justo e íntegro. Alguém que é perverso pode mudar e se tornar justo e íntegro. Na história mais recente, nós temos o relato da vida de John Newton. Os irmãos já ouviram aquele hino, Amazing Grace, maravilhosa graça? Esse hino, um hino tão lindo, né, que fala da graça que nos libertou. Esse hino foi escrito por John Newton. John Newton, antes de ser um poeta e um cristão piedoso, ele tinha sido no século XIX nada menos do que um traficante de escravos. Vocês têm ideia do que fazia um traficante de escravos? A crueldade desses homens. Os traficantes de escravos no século XIX eram assassinos cruéis, homens de uma perversidade, de uma maldade, de uma crueldade sem limites. Eles atingiam todos os níveis de perversidade traficando escravos, mas a graça de Deus o alcançou e ele se converteu, se tornou um cristão piedoso e escreveu esse hino, a graça maravilhosa, Amazing Grace, como é chamado. Há alguns anos atrás, eu fiz um estágio, fiquei um mês, numa cidade pertinho de Londres, uma cidade chamada Luton. E estando ali naquele mês, isso faz alguns anos já, eu quis conhecer uma cidade não muito pertinho dali, uma cidade chamada Bedford. Por que conhecer Bedford? Porque a cidade de Bedford se tornou famosa por causa de um dos cristãos mais conhecidos de todo o mundo, um crente do século XVII. O nome dele era John Bunyan, ou John Bunyan. Ele escreveu um livro que foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. O nome do livro era, ou é, O Peregrino. Vários irmãos já leram esse livro, é um livro conhecidíssimo. Se os irmãos não leram esse livro ainda, O Peregrino, devem comprar esse livro e devem ler esse livro. É um livro extraordinário, O Peregrino, escrito por John Bunyan. E ele se tornou famoso. Dizem que na Inglaterra ninguém, naqueles dias, ou mesmo no século passado, deixou de ler O Peregrino. E no mundo inteiro, traduzido para diversas línguas, muitos leram esse livro, O Peregrino, que conta a história de um homem chamado Cristão, ou Christian,
e cristão, ele segue a sua trajetória como um crente até o final da sua vida, isso numa parábola, numa alegoria da vida cristã, algo muito lindo. Quem não leu ainda o Peregrino deve comprar nessa semana na livraria, eu não ganho comissão nenhuma com isso. Você compra o livro e lê na sua casa, você vai ser muito edificado, pode ler para os seus filhos a história, é uma história linda, as crianças vão aprender muito com a história de John Bunyan, o Peregrino. E eu fui a Bedford exclusivamente para conhecer de perto a história de John Bunyan. E pude estar ali em vários lugares que ele visitou, inclusive na igreja dele também, e outros pontos ali, aprendi bastante sobre a sua vida. Mas o que chama atenção na vida de John Bunyan é que John Bunyan, enquanto ele vivia ali em Elston, a cidade onde ele nasceu, e também em Bedford, onde ele viveu ali, ele era um homem extremamente perverso, um jovem mau. John Bunyan era um jovem mau. Ele se envolvia em todo tipo de pecado. A biografia dele mostra que, certa vez, uma senhora escutou ele conversando com alguns rapazes. Ele era o líder da gangue ali dos adolescentes da cidade. Tinha lá os adolescentes lá que aprontavam, eram gente terrível, né? Os manos da época lá, né? Assim que fala hoje, né? E gente terrível ali, aquele bando de jovens perversos, e ele era o líder desse grupo. E ele conta, a biografia dele conta, que certa vez uma senhora, escutando ele conversar com seus amigos, ela disse o seguinte para ele: olha, moço, você me permite dizer uma coisa para você? Pode falar. Olha, eu não sou nenhuma criança, eu já tenho uma certa idade. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi, em toda a minha vida, um moço com uma boca tão suja como a sua. Eu nunca vi, na minha vida, uma boca tão porca como a sua. Me desculpe dizer, mas é isso. Esse era John Bunyan. E ele prosseguiu na sua vida de pecados, até que um dia via 4 senhoras conversando do lado de fora de casa, tomando sol. E elas conversavam sobre as realidades espirituais. E John Bunyan escutou a conversa. Ficou ouvindo. E elas falavam sobre a salvação e as coisas referentes à salvação. E enquanto elas iam falando isso, o coração de John Bunyan ia se apertando. E ele foi ouvindo essas verdades, aquilo foi incomodando a vida dele. E ele então quis aprender mais sobre isso. E então começou a ir à igreja. E indo à igreja, então, ele ouviu o Evangelho. E ele começou a ler alguns livros. Ele leu o comentário de Lutero da Carta aos Gálatas. E foi então crescendo ali no conhecimento da verdade. Então aceitou Jesus e se converteu. E qual era a sua profissão? Ele era um latoeiro. O que é um latoeiro? Ele era alguém que consertava a lata. Muito pobre, muito simples. Uma pessoa sem instrução nenhuma. Uma pessoa de baixíssima instrução, tinha aprendido a ler e escrever, no máximo fazia isso. Quando estive em Bedford, eu via a bigorninha que ele usava enquanto andava pela rua, consertando panelas. Uma bigorninha pequenininha assim, ele usava para consertar panelas, ele ganhava a vida desse jeito. E o que ele fez? Homem simples, sem formação alguma, ali com a sua bigorninha, consertando panelas, ganhando ali suas moedinhas. Um dia alguém pediu para ele compartilhar a palavra de Deus numa pequena congregação, ele pregou. E quando ele pregou, as pessoas pararam para ouvir. Ficaram impressionadas com a sua mensagem, com a sua clareza, com a sua habilidade no falar. Então chamaram de novo. E ele continuou a ir àquela pequena congregação. Continuou a pregar. Então veio uma ordem do governo. Dizendo, você não pode pregar, você não é pregador autorizado. Se você pregar, você vai ser preso. Ele falou, se vocês me prenderem, no dia seguinte, a minha soltura, eu vou continuar pregando. Prenderam ele por 12 anos, porque ele pregava a Bíblia. 12 anos. Ele escapava da prisão de vez em quando e ia pregar escondido, porque ficou amigo do carcereiro. O carcereiro confiava tanto nele, falou assim, pode ir lá pregar, depois você volta, senão vai ficar feio para mim. Então, mas descobriram depois que o carcereiro era amigo dele, aí proibiram também ele de sair, e ele continuou preso lá então por 12 anos. Quando John Bunyan saiu da prisão, continuou a pregar. E multidões começaram a procurá-lo para ouvi-lo.
E ele se tornou famoso em toda a Inglaterra pelas suas pregações. E escrevia seus livros. Ali na prisão ele escreveu seus livros. E quando saiu começou a pregar por toda parte. E é interessante notar que no final da sua trajetória, certa vez o rei da Inglaterra soube que um dos maiores teólogos da Inglaterra estava planejando ir assistir uma pregação de John Bunyan. John Owen, grande teólogo da Inglaterra, muito letrado, queria ouvir a pregação de John Bunyan. Então o rei da Inglaterra disse para John Owen: você, um teólogo do seu nível, você vai assistir a pregação de um latoeiro que conserta panela na rua? E John Owen respondeu o seguinte: eu trocaria todo o meu conhecimento para pregar um dia como esse latoeiro. O homem da boca suja, o jovem da boca mais porca que aquela senhora já tinha ouvido, Deus transformou no maior pregador de toda a Inglaterra. A história da graça de Deus mostra que é possível alguém que não é íntegro e justo se tornar um instrumento santo e maravilhoso nas mãos dele. Se você não é justo e íntegro como Noé, não se desespere. Manassés também não era. John Newton também não era. John Bunyan também não era. Eram pessoas perversas. Mas a graça de Deus as alcançou. E eles se tornaram instrumentos maravilhosos na mão de Deus. O nosso texto continua, tem a segunda parte. A segunda parte é o ambiente da integridade. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. E o texto diz: entre os seus contemporâneos. Os irmãos conhecem a história de Noé e sabem como eram os seus contemporâneos. Os contemporâneos de Noé eram extremamente perversos. A perversidade deles havia ultrapassado todos os limites. No entanto, Noé, no meio desse povo, era justo e íntegro. A sua integridade permanecia, mesmo no meio de tanta imundícia. E isso é importante aprender. Nós aprendemos que Noé, no meio dessa gente tão suja, nós aprendemos em 2 de Pedro 2,5, nesse versículo, 2 de Pedro 2,5, nós aprendemos que Noé era pregador da justiça. Ou seja, ele não somente era alguém justo e íntegro, além de ser justo e íntegro, ele também pregava a justiça. Ele ensinava a justiça para as pessoas. E nós não sabemos ao certo qual era a reação das pessoas. Agora, dá para nós imaginarmos o que as pessoas diziam quando ele pregava. O que vocês acham que as pessoas diziam quando Noé pregava? Alguns escritores do passado disseram o seguinte, que Noé, enquanto pregava, era chamado de demente e de alguém que tinha ficado louco. Existe um conjunto de escritos, uma obra cristã que foi escrita entre o século I e o século IV, chamado Oráculos Sibilinos. E nesses oráculos sibilinos, esses escritos cristãos antigos, né, os cristãos do passado diziam que Noé, quando pregava, era chamado de louco, de demente, alguém que tinha perdido o juízo. É muito diferente de nós hoje. Quando nós pregamos, quando nós falamos a verdade para as pessoas da palavra de Deus, as pessoas nos chamam disso, de loucos, de dementes. Flávio Josefo,
no seu livro Antiguidades dos Judeus, Flávio Josefo afirma que Noé, quando começou a pregar, se sentiu tão ameaçado pela violência dos seus contemporâneos, que ele pegou a sua esposa e fugiu do país. Acho que aí Josefo exagerou um pouco. Josefo inventou um pouco, quis enfeitar um pouco a história de Noé e disse isso. Mas ele afirma isso, talvez uma tradição judaica antiga, ele tenha registrado assim. As ameaças eram tão terríveis e tão perigosas contra Noé, que ele pegou sua esposa e teve que fugir. O fato que nós sabemos é que Noé era um pregador, era alguém que vivia de modo justo, mesmo no meio de um ambiente tão ameaçador, mesmo num ambiente tão perigoso, mesmo num ambiente tão mau. Por causa disso, Noé se tornou, a vida dele se tornou uma espécie de exortação. É uma exortação que funciona como modelo. Para quem? Para nós. Porque Noé prova para todos nós que é perfeitamente possível alguém viver, um crente viver numa época de degeneração moral e continuar sendo santo. Assim como aconteceu com Noé, e também aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens mostram para nós que é perfeitamente possível nós estarmos dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente sujo, podre, um ambiente moralmente depravado, e ainda assim vivermos em integridade, em retidão, em obediência a Deus. Noé esvazia as nossas desculpas. Nós dizemos, olha, a pressão do mundo ao redor é muito forte, eu não consigo ficar de pé diante de tanta pressão. Essa desculpa, Noé mostra que essa desculpa ela não funciona, ela não vale. O texto mostra que é possível um crente ser leal e ser fiel mesmo num ambiente pesado. Por que isso é possível? Porque a Bíblia diz que o que torna possível a nossa vitória não é a nossa força. O que torna possível a nossa vitória no mundo presente é a nossa fé. Quando nós olhamos 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, vejam o que diz 1 João no capítulo 5, nós aprendemos nos versículos 4 e 5, nós aprendemos o seguinte, 1 João 4 e 5, diz assim: porque todo que é nascido de Deus, todo crente, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. 1 João 5, 4. Acompanhe. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas como? E o texto prossegue. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O homem, o crente, aquele que nasceu de novo, aquele que tem a fé em Cristo, este pode vencer o mundo. O texto diz no versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem vence o mundo, senão essa pessoa? É somente essa pessoa que vence o mundo. De forma que é perfeitamente possível nós vivermos no mundo presente, mesmo com toda a sua corrupção, mesmo com toda a sua degeneração, e sermos íntegros e retos como Noé, independente desse ambiente tão depravado. No passado, os monges, no período da cristianização do Império Romano, muitos cristãos se tornaram monges, se afastaram do mundo, foram para os desertos, para as montanhas, dizendo, eu não quero me contaminar com o mundo. Então se afastaram, viviam em pântanos, viviam em cavernas, solitários, andavam pelos desertos, pelas montanhas, viviam ali como bichos, alguns enlouqueciam por causa da solidão, passavam a noite lutando com demônios imaginários, para vencer as tentações se mutilavam, se jogavam em pântanos e deixavam que os mosquitos os comessem vivos, para se autoflagelarem, comiam vermes, morriam ali em meio a doenças e privações terríveis, debaixo de chuva, debaixo de sol.
Tudo isso para quê? Para se afastar da sociedade corrompida, de um império cristianizado que não era cristão de verdade. A Bíblia mostra que isso é desnecessário. Nós podemos ter uma vida de santidade, de retidão, mesmo vivendo num ambiente sujo. Noé é uma prova disso. Temos que ser cuidadosos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa isso? As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo está ensinando com isso que é perigoso nós termos amigos maus. É perigoso um crente ter um amigo ímpio, que não teme a Deus, zombador, incrédulo, ateu. É perigoso o crente ter um amigo íntimo assim. Claro que ele vai ter conhecidos e colegas assim, mas é perigoso ele se associar muito com pessoas assim. Porque as más conversações, as ideias dessa pessoa, sendo marteladas continuamente na cabeça do crente, e especialmente dos jovens onde eles andam, as conversas dessas pessoas podem corromper os bons costumes, podem ser um instrumento do diabo para fazer com que o crente faça o mal, abandone o que é certo, abandone o que é justo, abandone o que é bom. Então a Bíblia nos alerta, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Evitem as más conversações, evitem pessoas com ideias perversas. Fujam dessas pessoas, porque isso pode derrubar você, isso pode fazer você tropeçar. É claro que a Bíblia dá esses alertas para nós, mas acima de tudo ela afirma, olha, aquele que tem fé, mesmo num meio assim, de pessoas que dizem e fazem o mal, essa pessoa que tem fé em Jesus pode vencer o mundo. Noé venceu o mundo e nós podemos vencer também a nossa integridade. Pode florescer num ambiente de degeneração moral. E foi isso que aconteceu com Noé. A sua integridade floresceu num ambiente assim. Quanto mais escuro era o ambiente moral dos dias de Noé, mais a sua luz brilhava ali. E o texto termina então dizendo o seguinte: Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Na terceira parte aqui, nós temos a definição da integridade. O que é integridade? Não é obedecer regrinhas, não é seguir direitinho uma lista de leis, não é isso integridade. Integridade é andar com Deus. A Bíblia mostra que nos dias de Jesus, muitos religiosos seguiam regrinhas religiosas, mas não eram íntegros. Eu publiquei nessa semana no boletim algo sobre a Mishnah, que foi escrita no século II, mas que já era oralmente conhecida já desde o primeiro século. Os rabinos judeus ensinavam detalhes sobre o cumprimento da lei que chegavam a pontos extremos. Até o tipo de meia que os homens podiam usar, o tipo de tecido da meia que eles poderiam usar. Eles discutiam isso. Como cumprir a lei, obedecendo o tipo de tecido, usando o tipo de tecido que não desagradava a Deus, criando normas, criando regras. Eles diziam até como tinha que ser o nariz, a forma do nariz, o formato do nariz do homem que servia no templo. Eu poderia servir no templo porque o meu nariz não é chato. Mas os irmãos aqui que têm um nariz chato não poderiam servir no templo. Regrinhas bobas, regrinhas tolas. Mas essas coisas todas eram impostas aos homens. E a Bíblia mostra no Novo Testamento que aqueles homens seguindo essas regrinhas todas não eram pessoas íntegras. Por quê? Porque não é essa a definição de integridade, não é seguir regrinhas. Nós aprendemos aqui o que é a definição de integridade. Integridade é andar com Deus. Somente 2 pessoas na Bíblia são descritas como pessoas que andavam com Deus: Enoque e Noé. Os outros patriarcas, eles são exortados e a Bíblia fala que eles andavam diante de Deus. É uma expressão um pouco mais fraca.
andavam perante Deus ou diante de Deus. Mas andar com Deus, uma expressão de tanta intimidade, somente Enoque e Noé. E o que é curioso observar é que na construção do texto hebraico, o autor bíblico colocou o nome de Deus em primeiro lugar, encabeçando a sentença. E o que ele queria fazer com isso? Ele queria transmitir a ideia de que andar com Deus envolve dependência dele. O que era andar com Deus? Era uma intimidade com Deus, que abrangia dependência dele o tempo todo. Essa é a definição de integridade. Andar com Deus, depender dele. No comecinho da era cristã, no século II, Irineu de Leão, ele falou sobre a pedagogia divina. O que é isso, a pedagogia divina? Irineu de Leão disse o seguinte: olha, tudo que há na Bíblia, tudo que Deus fez na história da redenção humana, tem um propósito apenas: ensinar algo ao homem. É a pedagogia divina. Mas ensinar o quê, Irineu de Leão? Ensinar o homem a andar com Deus. Porque na eternidade é o que nós vamos fazer. Então nós temos que aprender agora. Toda esta vida é uma escola para o crente. O crente, nesta vida, está numa escola, aprendendo a andar com Deus, porque um dia ele estará diante de Deus, junto dele, e ele tem que aprender agora como se comportar e como andar diante dele. Daniel e seus amigos ficaram anos sendo treinados antes de comparecerem na presença de Nabucodonosor. Eles não chegaram e já compareceram diante do rei, não. Eles ficaram anos sendo treinados para só ao final desse longo treinamento comparecerem diante do rei. A vida cristã é isso, é um período de treinamento. Estamos aprendendo como agir diante de Deus, como andar diante dele, porque estaremos andando diante dele por toda a eternidade. E agora é o tempo de aprender. Noé andava com Deus, dependia dele, tinha intimidade com ele. E o versículo 10 então diz: ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O que isso tem que ver com andar com Deus? Muito simples. O autor de Gênesis colocou isso aqui no versículo 10 para dizer o seguinte: esse homem que andava com Deus deu continuidade à linhagem santa. O homem íntegro deixa uma herança para a história humana. Ele deixa uma linhagem santa. Ele deixa no seu lugar, no espaço que ele deixa desocupado quando parte daqui, ele deixa alguém que segue em frente, levando adiante a mensagem da verdade. Nós aprendemos a história de Sem, Cã e Jafé, e nós aprendemos que Sem foi o filho escolhido ali por Deus para dar sequência à bênção prometida em Gênesis 3. E através de Sem, Abraão nasceu, veio ao mundo, e nós sabemos toda a história a partir daí, a linhagem do Messias, que veio ao mundo, afinal, o Senhor Jesus, através da linhagem de Noé e de Sem. Como homem piedoso, ele deixou essa herança. Ele deixou a linhagem santa seguindo em frente. Nós devemos ser íntegros também. Nós devemos ter uma vida em que haja a afirmação da integridade. Quando não estivermos mais aqui, alguém tem que se lembrar de nós e dizer: esse homem foi justo e íntegro. A nossa integridade deve prevalecer mesmo num ambiente ruim. O ambiente ruim não deve ser desculpa para a falta de integridade.
é possível viver em integridade, porque a nossa fé vence o mundo. E a nossa integridade deve ser definida como andar com Deus, depender dEle e deixar para gerações futuras a semente da verdade, da palavra de Deus, através daqueles que nós vamos influenciar. Vamos orar a Deus para que a integridade seja a marca da nossa vida. Senhor Deus, obrigado pela vida de Noé, obrigado pela afirmação da sua integridade, pelo ambiente em que ele viveu essa integridade e pela definição dessa integridade como andar com o Senhor. Obrigado por isso. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Nós fomos salvos por Jesus. Ele nos redimiu deste mundo perverso. E agora, ó Deus, nós somos chamados a uma vida assim de integridade. Ajuda-nos, Senhor, neste mundo mau, um mundo semelhante ao mundo em que Noé viveu. Dá-nos a bênção de mostrarmos às pessoas ao nosso redor, como Noé mostrou, que nós somos diferentes, que a nossa vida é de temor do Senhor, que nós andamos na sua presença, que somos pregadores da justiça, que o Senhor mudou a nossa vida e que nós não caminhamos segundo os padrões deste mundo. Ajuda-nos nisso, pedimos o seu socorro para que nós sejamos como Noé, na nossa escola, na nossa família, no nosso trabalho, no mundo aqui em que vivemos. Suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.